e agradecer a cada um de vocês aqui. Podem perguntar o que quiser e estamos preparados. Sejam muito bem-vindos. E a gente já inicia. Quem tem pergunta? Obrigado. Boa tarde a todos. Espetacular. Só essa amostra que a gente viu aqui mostra que é excelente. Está de primeiríssima linha. Parabéns. Eu tive o privilégio de ver o seu pai ao vivo lá no Corinthians, na Zona Leste, em 89. E aquela noite ele foi, estava sensacional. Tocou bateria, brincou com a plateia. E o que vi aqui me fez relembrar aquela noite, né? Porque Tim é Tim, né? Não tem como discutir a importância do Tim Maia na nossa música brasileira. Então, para o Carmelo, né, porque essa já é a terceira ou quarta montagem, acredito eu, segunda, né? Aconteceram outros atores que interpretaram o Tim, né? E como é que é para você assim, essa emoção de ver novamente o Tim e todo esse espetáculo maravilhoso que a gente viu aqui? Primeiro, boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Esse musical diferencia do primeiro porque traz mais o lado humano, o lado do Sebastião, né? Então, estar no lugar que vocês estão, eu não fico como espectador inicialmente. Eu fico como se meu pai de fato tivesse, fico preocupado do início ao fim, até o dia da estreia. E nos ensaios, eu conseguia, cada cena, me conectar com um pedaço da minha própria história. Porque nesse espetáculo tem, por exemplo, a minha avó, quem me criou, né? Tem eu ganhando um pouco de espaço também nesse musical, porque não é um musical biográfico, apesar da gente respeitar a cronologia na linha do tempo. Então, assim, a gente vê mais o lado Sebastião do que o próprio Tim Maia. O Tim Maia, o artista, todo mundo já conhece. Mas eu acho muito mais interessante, muito mais rico você conhecer um diálogo do meu pai com a minha avó. Por exemplo, eu emprestei a marmita original do Tião Marmiteiro, né? Eu ainda vou trazer... porque eu não gosto de falar porque é surpresa, né? Mas eu vou trazer o cordão do meu pai do disco de 70 para o Thor usar e talvez vivenciar de fato o Tim Maia quando ele precisar utilizar aquele cordão que é quase objeto de tarado para os fãs. Vamos para a próxima. Eu queria saber se o próprio Tim Maia pudesse assistir a esse musical, o que você acha que ele diria? O que vocês acham, né? Acho que você. Olha, o meu pai era uma dualidade, né? Ao mesmo tempo ele seria debochado, ao mesmo tempo ele iria criticar. Não iria concordar com muita coisa, ia reclamar do som. Ia dizer que não usava tanta droga como colocam. Enfim, mas eu acho que no fim ele ia acabar gostando de ver através de uma outra lente, né? Meu pai nunca quis ser um cantor. O sonho do meu pai era ser um Spielberg, um cineasta. Então, por esse lado, por essa ótica, eu acredito que meu pai ficaria muito apaixonado de vê-lo ser retratado, principalmente desta forma que esse musical está sendo, de uma forma muito respeitosa. Então, eu acredito que meu pai ficaria muito feliz com o trabalho, com o resultado, porque ninguém chega ao sucesso sozinho, muito menos ao fracasso. É como se fosse um casamento. E esse musical eu posso lhe dizer com total propriedade, porque a minha curadoria se passaram 13 anos,
né? 13 para mim é o número da sorte, igual o Zagallo. E tive a honra, o prazer de conhecer a Adriana Del Claro em 2023. E ali começou o processo de curadoria, quando não existiam ninguém. Eu, ela e os sócios do Grupo Live. Então, assim, eu sou um cão fiel à obra do meu pai. Eu não tenho a menor dúvida. Olha, toda vez que eu venho para o ensaio, eu me escondo em qualquer lugar, mas tem um fotógrafo, que é dela, que eu não sei como é que esse diacho me acha, porque eu choro, e eu não gosto de chorar na frente das pessoas. Por exemplo, no filme do meu pai tinha um amor muito bonito pelo meu avô. E a morte do meu avô significou muito, impactou muito meu pai. Nesse musical, o que mais me impacta logo no início é quando a minha avó entra. Porque, claro, normal para o diretor, normal para a maioria das pessoas que não conviveram com a minha avó, tinham dúvidas como chamar a Dona Maria Imaculada, Dona Maria Imaculada Maia, Dona Maria Imaculada Nogueira. Então, eu tive uma conversa bastante extensa com os atores que necessitavam, como a Aline, e eu falei, olha, não, quanto mais ternura, mais carinho. Minha avó era uma mulher do interior do estado do Rio, uma mulher pura, uma mulher muito sensível, e que não tinha a menor noção nem o que era os Estados Unidos. Então, quando meu pai é deportado, ela sequer sabia o significado, o peso dessa palavra. Então, quando ela recebe o Tião, ela cozinhava muito bem, era dona de pensão, ela e meu avô. Então, a preocupação dela era dar o amor, o afeto, não só através dos gestos, mas também através do estômago, porque pegava ele pelo estômago, né? Então, assim, eu fico muito... Esse é um musical que eu falo para essa daqui, deixar uma ambulância lá do lado de fora, porque eu sou hipertenso. Não, é de verdade. Só de lembrar, eu me emociono de verdade. É a coisa mais linda, dá vontade de ficar sentado em qualquer assento, todos os dias, porque é uma forma de eu revisitar o meu pai. Eu costumo dizer que é um brinquedo, que eu sou um privilegiado, tá? Porque quem já perdeu pai, quem já perdeu mãe, qualquer ente querido, infelizmente não tem mais o acesso, a não ser aos resgates das memórias, através de fotos, mas são memórias estáticas. Agora, quando você vê sendo celebrado dentro de um palco, onde meu pai, de fato, convivia dentro de um palco, e foram 1.500 atores inscritos para achar um Tim Maia, foram 6 dias onde eu escutei 450 canções, e o resultado, mérito do Pedro Brício, Keila, do Tiago, dos maestros, Baus e Diego, e principalmente da Adriana, que não me solta a mão nunca. Eu tenho uma enorme gratidão a essa linda mulher, com todo respeito ao namorado dela, Vicente, que está ali. Vicente é um cara que não faz parte da equipe, mas ele veste os sapatos e a camisa como se fosse da equipe do musical. Ele é um cara que é fã do Tim Maia, ele é um cara que é fã desta mulher, e o que ele pode agregar sem ganhar nenhum retorno, ele agrega. Então, assim, aqui nós somos uma família. O que falta hoje em dia é humanidade, e Tim Maia, ele era muito humano. Meu pai cuidou de 2 orfanatos a vida inteira sem ninguém saber. Cuidou de 150 crianças no seu silêncio. Então, assim, o musical fala muito mais de humanidade, fala muito mais de família, né? As famílias hoje, é difícil a gente ter uma família. Eu fui casado 25 anos, meu casamento acabou. Então, isso me conecta muito com a minha adolescência, com a minha juventude, com a minha época da minha avó, com o meu pai, quando ele resolvia... Ele nunca me chamou de Carmelo, sempre de Telmo. Às vezes que ele chegava no aeroporto Santos Dumont, a moda dele, e resolvia me visitar, e pegando na escola,
xingando as freiras, porque eu estudava numa escola de freira, uma escola católica, e ele queria me ver a qualquer preço. Então, tem um pouco de tudo dentro desse musical, sabe? Então, não é uma coisa que, como o primeiro musical. Esse é um musical onde a gente respeita muito mais a genialidade, a musicalidade, o lado humano. Pouco fala sobre as drogas. Acho que falar sobre as drogas é importante, sim, mas de uma forma mais respeitosa. Obrigado. Vou chamar ao palco aqui Denis, Thor e Aline. Obrigado. Vou pegar mais uma cadeira. Senta ali. Minha avó e meu pai. Keila, tem uma aqui. Tá sobrando? Boa tarde. Tem uma aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni, eu sou do portal Zoom da Fama. E a minha pergunta, no caso, ainda é para o Carmelo e para a Adriana. Nós tivemos a questão do filme Tim Maia, depois tivemos a peça anterior, e agora essa através de você, né, Carmelo? Eu queria saber se dentro desta peça de hoje foi feita alguma correção de alguma coisa que você falou, não, peraí, nessa anterior não era bem dessa forma, eu quis mostrar um lado mais leve, ou um lado mais família, como você disse, ou um lado mais emocional por parte do meu pai. Então, se teve alguma correção, e o que você tentou mostrar mais desta vez na peça? O lado artístico, o lado família, o que foi feito? Obrigado. Nada. Desde o primeiro encontro com o Nelson, ano passado, ele optou pela renovação. Então, já que era para renovar, vamos renovar todos. Desde o protagonista até o diretor. Então, o Nelson estava escrevendo e ele sempre falava, olha, esse musical será um musical diferente, não será um musical biográfico, será um musical para a gente celebrar. Então, as correções que foram feitas foram correções pontuais. Às vezes, a minha curadoria fazia mais parte para evitar alguma distorção, né? Colaborar, por exemplo, nós vamos ter passagens, cenas, momentos inéditos que eu trouxe através de documentos, através de vídeos que eu mostrava para o Nelson, para o Pedro, e a gente ia construindo o roteiro em cima desses elementos. Então, teremos vários personagens que não tiveram no primeiro musical, como Jorge Benjó, como Marisa Monte, como... Pode falar? Marisa Monte, Cassiano, autor de Primavera, assim como a música que ele fez nos Estados Unidos com o grupo The Ideals New Love, que praticamente nem os fãs conhecem, muito bem interpretado pelo meu pai, que está aqui do lado. Então, assim, tem muita coisa inédita, tá? Muita coisa inédita, muita história que vocês nunca escutaram ouvir, apesar de vir da mesma origem, que é a biografia do Nelson, mas é como o Nelson falou, não será um musical biográfico. Então, a gente pega, como o Nelson também chama, a Caverna de Ali Babá, que é o meu acervo, sempre planto uma história, uma música nova, e aí eu trago para apreciação do diretor, da Adriana, para todo mundo, porque aqui nós somos um colegiado, eu não decido nada sozinho, somos uma família. Olá, boa tarde a todos, obrigada a presença de todos. É muito importante para nós, depois desse trabalho todo de 2 anos e meio, desde que a gente começou, a divulgação. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, a gente precisa de vocês também. Eu queria dar um destaque para a música, né?
Bauses e Diego. A gente está entregando também a música do Tim Maia, então a gente trabalhou muito a qualidade do som, os arranjos, essa orquestra maravilhosa. Quando eu conversei com o Bauses a primeira vez, eu falei, pensa nos músicos que o Tim Maia contrataria, né? Vamos se conectar com ele. A gente tem muito respeito pelo Tim Maia, pelo Carmelo, por ter entregue para nós a confiança, né, de fazer esse musical. O som também, para ele lá de cima talvez não reclamar tanto, né? Eu falava assim, brincando, não deixa ele puxar meu pé, né? Vamos caprichar, gente, porque a gente tem que entregar música da melhor qualidade. O Thor, esses cantores maravilhosos, né? E obrigada, parabéns aí para todos. Tá. Deixa eu só complementar, porque assim, eu sou um ser humano como outro qualquer, tá? Então a gente fica ansioso, nervoso desse lado de cá. E o meu voo, ele atrasou. O Thor, falou em voo, atrasou. O Thor tinha tudo para não ser o Tim Maia. O Thor teve 2 voos cancelados. Ele foi o último artista a fazer a audição. E eu tinha um grande medo, eu vou registrar isso para vocês, porque era muito aqui interno. Quando a Aline apareceu na audição para cantar, eu fiquei preocupado. Eu olhei para a Keila, eu olhei para o Bause, para o Diego, e falei, olha, eu estou preocupado. Mas por quê? Essa mulher canta pra caralho. Cara, se não achar um Tim Maia, a gente vai fazer um Tim Maia na versão feminina, porque como é que vai superar essa mulher aqui? E aí, eu falei assim, a não ser que a gente limite a voz dessa mulher, mas é um pecado fazer isso com ela. E agora também falando que a Adri me refrescou a memória sobre a questão dos arranjos, manter a originalidade do criador. Essa dupla aqui é uma dupla que eu nunca vi igual. E olha que eu vou a vários musicais, tanto aqui quanto em Nova York, na Broadway. Eles são, assim, algo fora da curva. O que meu pai precisa. O que meu pai precisava. Sabe? Então, são arranjos vocais que em inglês, no rap, a gente chama de call response. Eles fazem isso com vocal, né? com refrão, né? E assim, são arranjos inéditos, mas não sai da originalidade do próprio arranjo. É a coisa mais linda. E tem um momento de insight meu que eu pedi para o Bauses, mas pedi por pedir, assim, achei até que ele não fosse acatar. Eu falei, Bauses, na música Rational Culture, cara, faz assim um gospel, mas eu queria um duelo, um duelo de titãs. Aí eu chego para esse aqui e falo assim, meu irmão, com todo respeito, se tu não cantar, ela vai te engolir, porque é um duelo entre ela e ele. Isso, entendeu? É uma coisa gostosa de se ver, porque os dois cantam absurdamente. E ele é um cara que se cutucar, incomoda. Entendeu? Então eu cutuco onça com vara curta, porque eu extraio dele o máximo como se fosse meu pai. Eu puxo a orelha dele quando tem que puxar, pego os cacos, faça isso. A assinatura as pessoas pensam que reclamar do som, é porque ele estava doidão. Não, o Tim Maia tinha um ouvido absoluto. Então, eu falei, Thor, por favor, é quase que uma partitura do teu texto. Está cantando? Olha para o técnico do som, que só olhar, né, já transmite o que você está reclamando do som. E dedica a música Me Dê Motivo à mãe do técnico. Oi? Tá. Boa tarde, gente. Giovana, da CNN Brasil. E minha pergunta vai para o Thor e para o Denis. Como foi a preparação para esse papel? Que tipo de material vocês acessaram e se teve alguma dificuldade? E para a Aline também, que tinha menos material para assistir, né? E menos referências para pegar. Boa tarde. Eu sou o Thor Júnior, como vocês já sabem. Meu filho Carmelo está aqui do meu lado. Primeiro, quero agradecer muito a toda a equipe da Deu Claro e a toda a bancada que me esperou chegar depois de tantos atrasos e quase desistência, né? Eu estou esperando esse personagem há uns 13 anos, que é mais ou menos o tempo
do primeiro espetáculo com o Thiago Abravanel, meu amigo querido, que arrasou muito. E eu sempre dizia, quando tiver a oportunidade de voltar a Tim Maia, se não for eu, não vai ser mais ninguém. Né? E jogando para o universo, tem que ser eu, tem que ser eu, tem que ser eu. E aí quando surgiu um amigo e falou, eu acho que vai vir Tim Maia aí. O que aconteceu? Eu fiquei em pânico, né? Eu estudo há 12 anos Tim Maia. As músicas, eu fiz alguns reality shows e todos eu cantei Tim Maia. Porque mesmo que eu não tivesse no meu repertório, a galera virava e fazia assim, a produção. Você conhece alguma coisa do Tim Maia? Eu dizia, conheço. Aí, canta aí. Era na hora, canta essa do Tim Maia. Então, assim, como sobre Tim Maia o material é vasto, né? E depois eu tive o contato com o Carmelo, com a Adriana, com o Nelson, com o Pedro Brício, que é o diretor, com a galera toda do criativo, só foi o somatório, né? Com tudo que eu já conhecia, que eu sabia. Ainda tem muita coisa que eu não sei, né? Ainda estou estudando os cacos, por exemplo, ficar o mais carioca possível, né? Porque eu, gente, sou da Bahia. Então, para manter o respeito por alguém que assim é um ícone da música brasileira, é um representante muito importante da classe preta, da galera do gueto, né? Da galera, entre aspas, menos favorecida. Não dá para chegar aqui e fazer como qualquer coisa. Eu tenho que fazer no meu máximo de excelência. Cantar Tim Maia não é fácil. A gente tem que ter consciência disso, porque para algumas pessoas é só mais um. Não. Não é. É um cara que já vai fazer 26 anos que nos deixou, e a música dele é extremamente atemporal. E daqui a mais 26 anos, ainda vocês vão estar ouvindo a semana inteira. Fiquei esperando. E cantando e dançando. E sofrendo também com Me Dê Motivo, com Eu Amo Você. Porque assim são músicas que contam a história da alma. E a alma é eterna. Então, assim, a minha preparação foi só acreditar que seguir o máximo que eu conseguisse do Tim Maia já daria certo. Olá, boa tarde. A minha preparação tem sido na base do medo, pânico e caos, porque vocalmente, para alternar no papel de Tim, não é um perfil vocal que normalmente me colocariam. E então eu tenho feito a minha pesquisa com base em todos os materiais que a gente tem, né, do Tim. Não sou carioca, mineiro, então também a questão do sotaque, a cabeça a mil para poder tentar manter. E como o Thor disse, né, Tim Maia é sobre tocar a alma. E eu acredito que aqui o meu papel como ator não é imitar o Tim, até porque eu não sou parecido, nem pretendo ser. Eu acho que também o papel do ator é tentar trazer algumas nuances que faça com que o público se emocione a partir da história do Tim Maia. Então, eu tento ser apenas, enfim, um pequeno canal para que o público consiga se identificar com aquela história, com aquela música e se emocione a partir dela e não a partir de mim, né? Então, isso é bem difícil. Confesso que a minha função aqui é tentar me manter vivo, porque eu já dei todos os ciricutico possível de nervoso aqui nesse processo. Realmente, Tim Maia não é só mais um, é o cara, é o cantor que a gente tem aqui no Brasil. E a responsabilidade é grande, né, de manter o legado, né? Então, é isso, é sobre responsabilidade, sobre trazer um pouco de emoção, né? Olá a todos. Som. Estão me ouvindo? Bem? 4. Eu sou a Aline Cunha. Muito prazer. Obrigada pela pergunta. Querida, eu rezei muito. Eu copiei, eu acho que quase todas as mães do Brasil. Fiquei assistindo vários filmes. Para mim, na verdade, a fonte foi o... Acho que todo mundo tem uma mamãe que se preocupa com o filho, né? Acredito que toda Maria Imaculada pela a quantidade de filhos que ela teve, por ser uma mãe tão zelosa, numa época da família precisar ser a fonte que trazia o dinheiro para dentro de casa, a mulherada, né, sempre novamente colocando
a renda assim em jogo, quando é para poder se tratar dos filhos, tratando primeiro deles do que necessariamente delas. Eu procurei sempre mesmo nessa fonte. Quais são as mães que nós temos dentro do Brasil? Aquela que faz um carinho quando precisa, mas ao mesmo tempo dá muita bronca, que quando está perto fala, vem aqui dar um abraço, mas já leva um tapinha assim também na ponta da orelha. Querendo ou não ser mãe de pessoas negras, você fica muito preocupada, ainda mais numa época, né, dos anos 60, nos anos 70, onde a criação também era diferente, oportunidades também eram bem diferentes. Então, procurei me basear, principalmente na minha mamãe também. A minha é muito assim, dá uma bronca, mas daqui a pouco dá um abraço e faz um chocolatinho ali para nós ali do lado, né? Acho que essa fonte, digamos que serve de guia, né? Para sempre ter o carinho, mas também o zelo, o cuidado de toda mãe brasileira. E também, claro, com orientações do Carmelo também, quando ele até me puxou para falar que, por exemplo, que a dona Maria Imaculada nunca chamava ele de Tim, né? Foi um nome colocado, sempre chamava de Tião ou Sebastião. Então, eu sempre procurei sempre reforçar a ideia, falar, não, como é mãe, precisa ter sempre esse carinho, esse cuidado, esse zelo de saber que o filho está bem, que está vivo e que ela pode continuar cuidando dele e também dos irmãos. Estamos nos encaminhando para o final da coletiva, senão a gente não se apresenta hoje à noite. Quem precisar de alguma individual, pode falar com o Diogo, que está ali escondido, mas eu estou vendo ele daqui. E a gente tem aqui espaço para mais uma pergunta. Uma pergunta de uma pessoa que veio aqui comprovar que Tim Maia está vivo. Olá, gente, tudo bem? Prazer, eu sou Karen Kardashian. Não sei se vocês me conhecem das redes sociais, mas eu dou dicas de como conquistar o seu gringo milionário. Eu trouxe aqui para mostrar que existe. As pessoas falam, é Photoshop. Não é, tá aqui, ó, gente. A vivo e a cores. Mas, primeiramente, eu queria falar uma coisa, Tim Maia. As pessoas deram muita risada de mim alguns anos atrás, há 2 anos atrás, mais ou menos, quando numa entrevista, num grande canal, tá, de mídia, me perguntou quem era a pessoa que eu mais queria conhecer na minha vida. E eu falei, olha, eu já conheci todo mundo, já conheci Xuxa, já conheci, sim, todos, né, inclusive internacionais, porque eu também sou internacional. E aí eu falei assim, a única pessoa que eu ainda não tive a chance, o prazer de conhecer, é o Tim Maia. E agora eu tô vendo que você aqui na minha frente. E eu quero fazer uma pergunta para você, mas antes eu queria te dizer o quanto é importante para mim ver que, de fato, você está aqui. Ai, gente, desculpa. Porque era um grande sonho para mim. A minha mãe cantava de domingo para mim. Sabe a sua música? Me dê motivos. Ai, desculpa. Era para fazer uma pergunta, ela super feliz. Eu estou chorando. Mas ver você aqui, a sua voz, o seu rosto, o seu cabelo, tudo. O seu jeito, o seu sotaque. Prova para mim que você está vivo, sim. E eu acho que, para muitas pessoas, as pessoas vão ter o prazer de ver que as pessoas da internet, os haters, estavam enganados. Tim Maia vive. E eu estou vendo aqui na minha frente agora, realizando o meu sonho, que eu nunca achei que ia acontecer. E eu quero fazer uma pergunta para você, obviamente, né? Esse é o momento. Você fala que você não quer dinheiro, você só quer amar. Essa parte eu não estou concordando muito. Ainda bem que ele ainda não está entendendo o português completamente. Mas, assim, mesmo em 2025, Tim Maia, porque, assim, gente, a inflação como tá, meninas? Uma unha 250, um cabelo 500, 600 para fazer luzes. Realmente, a gente não vai poder querer o dinheiro, só te perguntando, porque eu confio em você. Você é o meu poeta do século. Se você falar, tudo bem, eu vou repensar meu caso, mas, por enquanto, gente, 2025, o jeito que a inflação tá, só querer amor tá difícil, mas eu quero ouvir o que você tem a dizer pra gente rapidinho. Aí, minha querida, é um prazer ter você aqui com a gente, nessa coletiva maravilhosa. Carmela, meu filho, me deu uma dica aqui muito importante. Naquela época, eu estava legal, mas eu estava com muita grana. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você importante. O mundo todo está todo em volta de grana. E só vai melhorar, sabe quando? Quando o dinheiro acabar. Mas para vocês que estão me vendo aqui agora, que não me falte nenhum enquanto não acabar. Então eu quero amor? Quero. Mas com dinheiro é melhor ainda. Muito obrigado pela presença. Gente, vocês conhecem a Kardashian, é a personagem maravilhosa. Aí, ó, pega a dica, hein, gente? Como captar seu milionário favorito, entendeu? E mudar de vida. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela pergunta. É uma honra ter você aqui com a gente, tá?
Obrigado, então, pessoal. Acho que a gente pode... Quem precisar fazer as individuais, a gente pode ir aqui no palco mesmo. A gente já começa a recolher as cadeiras e faz por aqui. Tá? Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a todos. O Tim Maia é legal, tá? Venham. Venham. Todo mundo comigo. Aí, é pra cantar junto, hein? Quem já filmou agora é pra se animar. É pra se divertir. E só o passinho do Black Rio, hein? Tá bonito, tá bonito. Ora bolas, não me amole com esse papo de preto. Aí você não tá vendo? Não tá vendo? Não tô nessa. Porque eu quero sossego, eu quero sossego. Porque eu quero. Aí, rapaziada, sossego. Vai por aqui, meu irmão, vai por. Aí, bora, ré. No grupo, meu irmão. Sossego. Porque eu quero sossego. Para bolas, não me amole com esse papo de preto. Não sabendo, não conhece, só no passinho. Porque eu quero sossego, eu quero sossego. Aí, Carmelo, cadê meu filho, Carmelo? Tá aí? Adriano, vou mandando a galera toda aqui. Aí, Pedro Príncipe, aquele abraço, meu querido. Sossego, eu quero sossego, porque eu quero. Cadê? Sossego, porque eu quero. Sossego, eu quero sossego, porque eu quero. Sossego, porque eu quero. Quem não dança segura a criança, meu irmão. É com vocês, Vitória Reis. Valeu, rapaziada.